The Walking Dead, temporada 8, episódio 12, episódio chamado The Key. Vamos fazer aqui os comentários do episódio como um todo, muita coisa. Você que chegou nesse vídeo por conta do título aí, né? Quem é essa mulher? Quem é a Georgie? Eu te explico já, mais ou menos, as minhas percepções de quem é ela. Mas antes disso, só pra entender, isso aqui não é uma crítica, são só comentários, tá? Você que tá acostumado aí com minhas críticas de filme, aqui não. Aqui eu pego o episódio e saio comentando passo a passo aqui as coisas que aconteceram, minhas percepções gerais e por aí vai. E outra coisa, lotado de spoiler, então se você não viu o episódio, não entra aqui. Ou muita gente assiste, né? Porque não quer assistir Walking Dead e acaba assistindo isso aqui. Eu não entendo vocês, mas fica aqui. No geral, é um episódio de Walking Dead que eu gosto bastante, cara. Faz tempo que eu não falo isso. Gosto muito. É um episódio que fez a história se mover, modificou a ordem de determinadas coisas, colocou o Rick em outro canto, colocou o Negan também em outro canto, reposicionou a Jadis na história, reposicionou alguns outros personagens, deu um pouco de mais força pra Hilltop, colocou a Meg talvez no caminho agora bem mais assertivo, porque ela ainda estava claudicando. Então, é um episódio que eu curto bastante, assim. Tem erros técnicos, tem muitos erros chatos ainda, tem umas decisões meio bobas, mas no geral eu gosto. Pra tirar logo aqui o cavalinho da chuva de quem chegou nesse vídeo por conta da Georgie. A Georgie, ela foi plantada no episódio para fazer a gente entender que seja a nova ordem mundial. Um arco que existe nos quadrinhos, é um arco bem famoso dos quadrinhos, que as pessoas gostam muito, inclusive, mas ainda não dá para afirmar que a Georgie é da nova ordem mundial. Eles foram inteligentes, porque a Nova Ordem Mundial tem muitos recursos e sabe viver nesse mundo aí pós-apocalíptico. Conseguiu dar uma organizada nesse mundo pós-apocalíptico. Então quando eles colocam a Georgie, essa nova personagem, dá para entender, deixa a gente entender que é a Nova Ordem Mundial chegando e tudo mais. Faz até sentido, porque do arco do Negan nos quadrinhos, por favor me corrija se eu estiver errado, eu acho que se passa 2 ou 3 anos para chegar ao arco da Nova Ordem Mundial. Tem uma passagem de tempo muito grande. Quando ela fala no final, ó, depois eu vou voltar e aí eu vou esperar coisas melhores, coisas maiores e tal, talvez, é para deixar a gente mais cabreiro ainda, dizendo, então é a nova ordem, daqui a pouco eles voltam, talvez na 9ª temporada, ou quem sabe até na 10ª, talvez na segunda metade da 9ª, ou no começo da 10ª. Por que eu não consigo afirmar que é parecido com a Nova Ordem Mundial? A Nova Ordem Mundial parece um pouco mais fascista do que ela, né? Ela não pareceu ser tão fascista. Apesar de que o lance da arte lá, de querer os discos instrumentais e não, de fato, discos cantados, faz uma pequena referência ao nazismo, mas ainda não dá para afirmar de fato. Ela não parece nem um pouco com a Pamela Milton, talvez pareça um pouquinho com a Juanita Sanchez. A Pamela é da Nova Ordem Mundial dos quadrinhos e a Juanita é um personagem recente, né? Que é a princesa, a.k.a. Princess. Ela chega recentemente aí nos quadrinhos, mas a personalidade ainda tá difícil de distinguir, ainda tá difícil de afirmar quem ela é. O fato é que, minha opinião, tá? Antes de continuar aqui pro episódio em si, acho muito dificilmente, acho que não vai ser de fato a Ordem Mundial, ou se for, vai ser uma reinterpretação da nova Ordem Mundial, aí como o próximo arco da TV. Eu acho bacana, porque aí dá uma nova visão, dá uma nova perspectiva de um tipo de comunidade super avançada, ou não só super avançada, avançada o suficiente para ser melhor do que as outras comunidades e ajudarem a organizá-las. Então, eu gosto da perspectiva de que, ao mesmo tempo que ela ou parece ser da Ordem Mundial, não necessariamente é como nós conhecemos dos quadrinhos. Quem veio aqui para ter essa informação, eu vou continuar agora comentando passo a passo o episódio, né? A gente tem a volta do Dwight, já foi visto no episódio anterior, o Negan tá lá, primeiro o foco de tensão é criado ali entre os dois, já começa a se aprontar pro trabalho, mostra uma parada muito gore, extremamente gore, bem pesada, que, assim, é bem nojento e tal, mas é legal para mostrar que o Negan cada vez mais ele quer avançar, ele quer retomar o seu comando, um comando que está veementemente abalado. Ele começa talvez a sentir um pouco isso. E agora nesse episódio ele passa a ter certeza. Eu gosto desse lance dos zumbis aí, tirado a carniça dos zumbis ali para ser arremessado lá contra o Hilltop, talvez contra outras comunidades, né, que apareçam no futuro. Eu gosto porque dá uma outra perspectiva para os zumbis, a utilização dos zumbis aí no show. Eu acho interessante porque não fica só nesse lance de zumbi aparecendo do nada e daí gerando algum tipo de conflito que vai ser resolvido muito rápido. Eu gosto dessa nova abordagem aí aos walkers, aos zumbis aí. Um detalhe legal é que o Dwight ele queria ir na frente para ajudar, né? O ataque já está sendo formado, então o Dwight queria ir na frente para ajudar, para talvez
até avisar Hilltop, mas aí o Simon diz, não, vem pro meu lado, porque o plano do Simon é, na real, trazer o Dwight pro lado dele. Eu acho legal isso do Simon. Tá ganhando peso na história, tá ganhando um peso legal na história, e nesse episódio ficou mais claro ainda, né? Quando temos o ataque, deixou só pular um Hilltop e ir pro ataque. E quando eles estavam implementando o ataque, o que eu acho muito legal é que o Rick quebra a corrente ali, quebra o que era acertado, mas gera uma situação muito boa. Faz tempo que eu não vejo situações boas sendo geradas em Walking Dead, faz muito tempo. Quando eles entram lá naquele Medical Supply, né, naquele canto ali que dá a entender até que pode ser explorado, porque quem não precisa aí de aparatos médicos, digamos assim, de remédios e por aí vai. Quando eles entram ali, por mais que o Rick entre de uma maneira extremamente burra, correndo numa porta, pelo amor de Deus, Rick. Vai com calma, homem. Quase se lasca, né? Diga-se de passagem, quase se lasca. Gera uma situação bacana, a situação lá da Lucille sendo queimada, o Rick realmente colocando pra cima do Negan, o Negan também colocando pra cima do Rick, e os dois, mais uma vez, tentando conversar ali, começando a se entender, e o Rick quebrando isso. O Rick não quer assunto de forma alguma, de maneira alguma. Pena que esse cenário inédito que é gerado, assim, é destruído, eu acho que pela direção. A queda do Negan ali naquele buraco é muito feia, é muito estranho, eu não curto não. Poderia ter ficado um pouquinho mais de tempo ali na luta dos dois em meio àqueles zumbis. E mais ainda, depois a gente poderia ter visto mais a dissociação deles, assim, como é que o Negan foi de fato resgatado pela Jadis, né? Bem legal isso acontecer, a Jadis voltando. Agora a gente vai ter um embate de diálogos da Jade com o Negan, porque adorei o Negan saber pelo Rick que o Simon o traiu de certa forma, ou fez algo que não deveria fazer, segundo a visão do próprio Negan. E daí a gente vai ver esse mesmo embate, o Negan tentando convencer a Jadis que não foi ele que fez isso. Por mais que tenha sido ele, porque ele chancela as ações do Simon. Vai ser legal essa tensão que eu acho que vai ficar pro próximo, ou já no 15º, 14º episódio por aí. Isso é muito importante, o que aconteceu nesse episódio é muito importante, mas eu não posso falar por que necessariamente. Quem já leu os quadrinhos sabe, é muito importante essas linhas de tensão serem geradas e essas dúvidas serem colocadas entre o Negan e o Rick. A gente vai precisar que essa linha de tensão ela não gere um plot twist muito abrupto, um plot twist muito rápido, uma quebra muito grande na relação deles, no antagonismo que eles têm um entre o outro. Então é por isso que eu gosto dessa situação que é criada, deles conversarem ali nas sombras, mais tarde o Negan agora ter que conversar necessariamente com a Jadis, né, com a Jadis, e o Rick agora também, por mais que tenha gerado um revés, mas foi talvez um revés positivo, porque ele gerou confronto com o Negan e é isso que ele quer. Adorei o final da cena, por mais que eu sempre acho bobo a fuga, como eles fogem dos zumbis e tal, mas uma cena bem colocada, bem organizada ali com o lance do fogo. Faz tempo que eu não vejo algo assim em Walking Dead, de verdade. Não estava esperando isso nesse episódio. Tava esperando um marasmo absurdo no episódio e não aconteceu. E aí desse núcleo tem que analisar o Simon, né? O Simon, ele tá se utilizando disso para ganhar liderança, porque o cara é maluco. E tem um negócio que me leva a pensar assim, o Negan é maluco. Vocês concordam? Concordam, né? Não tem como discordar disso. Vocês preferem ser governados pelo Negan ou pelo Simon? o Simon parece o Negan que vai para as vias de fato, que de fato, né, não precisem mesmo. E o Negan parece ainda levar um pouco em consideração o tal do Savior, o tal do Salvador. O Simon não leva mais em consideração isso. Uma coisa legal é porque eu ainda não entendo qual a relação do Dwight. Será que o Dwight, ele de certa forma, tá buscando também um tipo de liderança para ir inverter os salvadores pro lado de Hilltop, ou o Dwight tá caindo no papinho do Simon e tá vendo ali uma oportunidade de somente tirar o Negan da sua frente? Será que a partir daí a gente pode ter uma mudança do que aconteceu nos quadrinhos e gerar uma possível mudança de lado do Negan de uma forma diferente que foi apresentada lá, e daí fazer mais sentido um pouco ainda mais a morte do Carl, que ainda não faz tanto sentido e os fãs ainda não aceitaram de fato? Interessante essa perspectiva que se dá por conta dessa situação gerada pelo Rick. Interessante, gostei. Acho que vai reverberar bem no futuro de Walking Dead, principalmente no final dessa temporada e no começo da 9ª temporada. Vamos falar sobre Hilltop rapidinho. Achei a tensão fraca na cena da George com a Maggie. Uma coisa que eu não curto da Maggie é que a George é a nova personagem, né? Aquela senhora que entra. Uma coisa que eu não curto da Maggie ainda, tá muito repetitivo, esse lance dela parecer que está no caminho errado e depois, por conta de um elementozinho pequeno,
ela mudar o caminho dela para o caminho certo. Ainda está confuso isso, ainda está estranho. Por isso, acabo não gostando da tensão que é criada ali com a George, porque me parecia óbvio o que ia ser feito. O que eu gosto é a George mostrar para Meg, de fato, mostrar com ações que quando se tomam decisões benevolentes, digamos assim, o resultado é positivo. E o resultado positivo foi a George pedir menos discos e dar mais comida, porque aquela comunidade parece estar mais necessitada. Aí sim, parece um pouco ações da nova ordem mundial, pois para a nova ordem mundial faz sentido as comunidades estarem fortes. Não tão fortes quanto eles, mas ainda assim fortes e de certa forma unidos. 2 destaques nisso é como as pessoas estão tratando diferente o lance do Carl. A Enid tá full pistola, tá meio surtada, ainda não tá sabendo lidar com essas informações. A gente vê um framezinho rapidinho dela lendo a carta, mas como é que ela assimilou essa carta, ainda não sabemos. Esse episódio, por ter muita movimentação, caberia uma câmera um pouquinho mais perto, sabendo como ela lidou com as informações da carta lá que o Carl escreveu para ela, né? No pré-morte dele. Mas eu gosto como a Michonne tá conseguindo ser uma voz da razão, tanto pro Rick, por mais que ainda não esteja conseguindo atingir, mas também para Enid e às vezes até para Meg. Percebamos que foi a Michonne que disse, não, vamos ver o que é que essa galera aí tem a oferecer. E por isso os outros acabaram se sentindo, né, compelidos a avançar e aí receber comida. Acaba recebendo comida e talvez uma nova perspectiva mundial. A Meg agora é colocada como líder dos líderes, porque ela tem algo que inclusive o Rick não tem mais. Além da confiança da galera inteira, parece ter um pouquinho mais da cabeça no lugar e agora tem o livro sobre o Apocalipse. Uma referência bem clara aí aos diversos manuais sobre o Apocalipse que as pessoas escrevem. Gostei bastante disso. Bastante. Todo o assunto dela falando que a George, né, a coisa mais importante que ela tem tá aqui, isso de certa forma é um recado direto para Meg, dizendo que talvez não seja só essas guerras, talvez não seja só essas ações que você anda tomando, mas tentar estudar, tentar convencer as pessoas a partir daqui e daí avançar a sua comunidade. Por isso que eu gostei desse episódio. Me fez pensar um pouco mais, plantou algumas dúvidas necessárias para que a trama avance, só que mais ainda, movimentou as peças. A gente tem um xadrez que a gente não entende ainda quem é rei e rainha e tá tudo bagunçado. Adoro essa perspectiva. E você, me diz aqui nos comentários o que é que você achou. Se gostou do vídeo, joinha, se não, dislike, bonitão. Um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e tchau.